Jesus Cristo livrou você da morte. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos livrou da morte. E quando eu falo morte eterna. Eu não falo só de uma morte neste mundo, eu falo de uma morte eterna. Mesmo depois de o ser humano ter caído, você sabe que ali em Adão e Eva, Deus criou o ser humano com tanto amor, com tanto carinho. Diz a palavra de Deus que Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E colocou o homem para governar sobre toda a terra. E nós sabemos que Deus deu um único preceito para o ser humano. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. É como se Deus dissesse, olha, se você comer daquela árvore, você está dizendo que não quer me obedecer, você está dizendo que não quer que eu seja o seu Deus, você está dizendo que você quer caminhar sozinho. Você quer decidir, você mesmo quer decidir o que é certo e o que é errado, você não precisa de mim. Então, no dia que você comer daquela árvore, significa que você quer ser o seu próprio Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas aí eu te digo que você vai morrer. E é isto que o ser humano escolhe, a morte. Ele podia escolher a árvore da vida, mas escolheu a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, justamente aquela que Deus tinha dito. A própria serpente diz, no dia que você comer dessa árvore, vocês se tornarão como deuses. Tá vendo? Deuses. Serão deuses de vocês mesmos, não precisam depender de ninguém. E o ser humano caiu nessa proposta ilusória. Nós nunca vamos deixar de ser criaturas, por mais que nós queiramos. Nunca vamos deixar de ser criaturas, por mais que nós queiramos. O ser humano, porém, portanto, ele herda a morte como consequência do seu pecado. Como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, como Deus é bom, como Deus é misericórdia, Ele ainda vem ao encontro do ser humano para resgatá-lo, para livrá-lo da morte. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Quero ler um texto de Agostinho, porque Agostinho vai dizer que Cristo destruiu a morte como cordeiro e como leão. Interessante. Por que um cordeiro em seu sofrimento? Por que a Bíblia diz que Cristo é um cordeiro? Porque, embora fosse inocente, sofreu a morte. Como um cordeiro inocente, ele sofreu a morte. Por que leão em seu sofrimento? Porque matou a morte. Então, cordeiro, porque é inocente. Morreu inocente. Leão, porque matou a morte, quando ele próprio foi morto. Por que cordeiro em sua ressurreição? Porque sua inocência é eterna. Por que leão em sua ressurreição? Porque seu poder é eterno. Interessante. Então, a morte de Cristo como cordeiro, porque ele morre inocente. A ressurreição de Cristo como cordeiro, porque sua inocência é eterna. A morte de Cristo como leão, ele matou a morte. A ressurreição de Cristo como leão, o seu poder é eterno. Essas duas figuras nós vemos na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, capítulo 1,
versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, João Batista vai dizer: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro inocente vai tirar o pecado do mundo. O Cordeiro inocente veio para perdoar os meus pecados. E a figura do leão? Abra sua Bíblia, aparece várias vezes na Sagrada Escritura, mas vamos para Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Então um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que bonito! De um lado o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver em Isaías 53, como um cordeiro, ele não abriu a boca, inocente. Como um cordeiro inocente, ele perdoou os nossos pecados. Como um leão, ele morreu na cruz e matou a morte. Nós temos que ser eternamente gratos a Deus, minha gente. Por isso eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários: o cordeiro e o leão me livraram da morte. Se alguém lesse essa frase, não iria compreender, mas você compreendeu agora depois dessa meditação. O cordeiro e o leão me livraram da morte. Aqui, é claro, o cordeiro e o leão é o mesmo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.